Muito bom dia a todos, enfim, neste sábado de manhã, e muito obrigado pelo vosso convite para vos dirigir algumas palavras, enfim, num tempo em que a minha vida está virada para outras coisas, mas em que não quis deixar de aceitar esta vossa sugestão para tentar partilhar convosco algumas questões sobre a educação no âmbito da saúde e alguns temas que eventualmente nos podem juntar em torno de uma reflexão sobre estas matérias. Quero começar por cumprimentar o Sr. Bastonário. É um prazer estar de novo consigo, não é? Estivemos recentemente juntos e agora voltar a estar aqui na cidade do Porto. Cumprimentar o Dr. Miguel Guimarães, cumprimentar os seus bastonários de outros países aqui presentes e cumprimentar todos os que estão aqui neste sábado de manhã. Eu vou tentar fazer uma coisa ao mesmo tempo extraordinariamente simples, uma coisa de uma enorme simplicidade, mas tentando chamar a atenção para alguns temas que têm vindo a alterar não só as questões da educação e um certo pensamento sobre a educação, e tentar ao mesmo tempo transportar uma parte dessa reflexão para o domínio da saúde, eventualmente vendo até que ponto é que isso pode ter para os médicos aqui presentes, para todos aqui presentes, interesse numa transposição dessa reflexão para o campo da saúde. Eu julgo que todos reconheceremos, é uma espécie de um ponto de partida desta reflexão, que todos reconheceremos que quando daqui a algumas décadas olharmos para a segunda metade do século XX, provavelmente encontraremos nessa segunda metade do século XX duas enormes revoluções. A primeira, que tem a ver com as questões da saúde, com as questões da vida, com as questões da saúde, com a forma como nos relacionamos com a saúde, com as questões do aumento da esperança de vida e todo o conjunto de matérias que transformaram de forma impressionante a segunda metade do século XX. E, por outro lado, e em paralelo com esta, a transformação e a mudança que houve nas chamadas tecnologias ou novas tecnologias, que hoje já não são novas, em tudo o que tem a ver com as tecnologias da informação e da comunicação, e a maneira como isso transformou grande parte dos nossos ambientes, grande parte das nossas maneiras de vida, grande parte das nossas sociedades. São provavelmente, daqui a umas décadas, serão identificadas provavelmente como as duas grandes revoluções da segunda metade do século XX, e estas revoluções trazem consequências importantes na maneira como vamos lidar com os temas da saúde, mas também com os temas da educação, como procurarei argumentar daqui a minutos, e que nos trazem depois consequências importantes do ponto de vista organizativo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista da nossa relação com alguns dos temas que estão aqui presentes neste Congresso, enfim, sobre o ato médico, mas também sobre temas relacionados com a formação e com os profissionais da saúde. Quando olharmos para Portugal, quando dessa mesma forma, daqui a umas décadas, olharmos para Portugal e olharmos para as últimas décadas de Portugal, encontraremos também, e em paralelo, duas enormes mudanças das últimas décadas, e essas duas mudanças tiveram também lugar no campo da saúde e no campo da educação. Com a construção do Serviço Nacional de Saúde, com o que foi a prática concreta, institucional do Serviço Nacional de Saúde, e com o que foi também uma mudança na área da educação neste país, com rupturas importantes em relação ao que tinha sido até aí o nosso passado. Um passado muito marcado pela ideia que Portugal, os portugueses, não eram feitos para o estudo, não eram feitos para o conhecimento, não eram feitos para a ciência, que éramos feitos para outra coisa. Havia uma outra narrativa sobre a ideia do que era o ser português, mas não uma relação com a educação, com o conhecimento, com a cultura. Creio que quando olharmos para os últimos 40 anos da nossa vida, vamos perceber nestes dois setores as mudanças mais profundas do Portugal contemporâneo, as mudanças que de algum modo nos trazem aqui hoje a esta reflexão e ao Portugal de 2015. Quando juntamos estas duas coisas, percebemos que os temas da educação e da saúde se vão cruzar de uma maneira muito marcada nas próximas décadas. Tanto na educação como na saúde aconteceu um fenómeno idêntico, e esse fenómeno idêntico foi a construção de grandes sistemas de educação, de grandes sistemas de saúde,
e de sistemas que ganharam uma dimensão imensa nas nossas sociedades, imensa do ponto de vista dos profissionais que envolvem, imensa do ponto de vista das horas que consomem no conjunto da sociedade, imensa do ponto de vista dos recursos, e que isto construiu grandes dispositivos, por um lado na área da educação, por outro lado na área da saúde, que são dispositivos dos quais nos orgulhamos e que são muito importantes para as sociedades do século XXI. Mas todos temos cada vez mais a consciência que esses dispositivos não podem crescer, não se podem desenvolver de forma sem limites e que eles não podem continuar a crescer de uma forma exponencial ao longo das próximas décadas. E, no entanto, vamos precisar ao longo das próximas décadas de ter cada vez mais educação e de ter cada vez mais saúde. Como é que se resolve esse dilema ou como é que se resolve esse problema? Provavelmente esse problema resolve-se em grande parte juntando muitos dos temas da saúde aos temas da educação, juntando muitos dos temas da educação e da saúde às questões do espaço público e da presença da decisão em sede de espaço público. Porque hoje falar de educação não é falar apenas de escolas, é falar de muitas outras realidades que estão para além das escolas, é falar de uma inscrição mais ampla das pessoas nos temas educativos, como aliás, estávamos a conversar isso hoje de manhã, como aliás um homem, médico, mas também pedagogo, chamou tantas vezes a atenção em Portugal ao longo das últimas décadas, ou até morrer, que foi o professor João dos Santos, que muitas vezes nos alertou ao longo da sua reflexão para a ideia que a educação não tinha apenas lugar em instituições especializadas e que se fechássemos toda a educação no interior de instituições especializadas não conseguiríamos resolver nenhum problema de educação para o futuro. E também nos alertou sobre o mesmo tema em relação a muitas das instituições de saúde. Isto é, colocando o tema da educação e o tema da saúde num aspecto mais vasto da organização da vida, da organização dos territórios, da organização das cidades, da organização dos transportes, da organização do trabalho, da organização de um conjunto de outras realidades das nossas vidas, sem os quais dificilmente conseguiremos resolver os problemas que existem, seja no interior da educação, seja no interior da saúde. E, portanto, colocando as questões num plano mais amplo de uma relação social com os temas educativos e com os temas da saúde, que vão para além, em grande parte, das instituições especializadas. A ideia, que me parece óbvia em muitos destes autores e destas reflexões, é a impossibilidade desta espécie de crescimento interminável de grandes sistemas, seja num domínio, seja no outro domínio, e a tentativa de dar, e essa é a primeira palavra que eu vou utilizar duas palavras, de dar às pessoas uma capacidade de se apropriarem das dinâmicas educativas e das dinâmicas também na área da saúde. Vou falar de duas palavras. A primeira palavra que vou falar é apropriação, a segunda é cooperação no outro domínio, e vou tentar defini-las o melhor que for capaz para tentar, por um lado, explicar essa relação das pessoas com a sua própria saúde e, por outro lado, tentar explicar o que é hoje, do ponto de vista da formação dos profissionais, temas que são centrais na área da saúde, mas também em muitas outras áreas. Começarei então pela primeira palavra, centrada sobre as pessoas, e essa palavra é a palavra apropriação. Hesitei entre a palavra apropriação e a palavra autonomia, uma palavra mais conhecida, não é? Mas é uma palavra que tem um peso e uma carga polissémica mais forte, e procurei evitar a palavra autonomia justamente por estar muito carregada de muitos sentidos diferentes e evitei-a recorrendo à palavra apropriação. Deixem-me situar esta palavra a partir de uma reflexão absolutamente notável feita por um filósofo francês, um senhor chamado Michel Serres, que alguns conhecerão, que tem trabalhado muito na área da ciência, da epistemologia da ciência, do debate científico, e que escreveu recentemente, há 2, 3 anos, um livro que resultou de uma conferência que ele fez na Academia Francesa, sobre um livro que se chamou, traduzido para português, portanto, chamava-se A Polegarzinha. O que ele queria dizer por A Polegarzinha
era a geração do pequeno polegar, a geração que pensa na ponta dos dedos, a geração das novas tecnologias, a geração que tem uma relação com o conhecimento e com a educação e com a aprendizagem muito diferente da nossa geração. E resumindo em 2 minutos uma obra que, apesar de não ser muito grande, é uma obra complexa, o Michel Serres propunha-nos a seguinte reflexão. Dizia ele que, provavelmente, quando falamos dos temas de educação e, sobretudo, dos temas da aprendizagem, de como é que se aprende alguma coisa, como é que se aprende algum assunto ou como é que se aprende a lidar com alguma coisa, que nós teremos tido apenas na história da humanidade 3 grandes revoluções. Quando olhamos para a história da humanidade na sua totalidade, que teria havido apenas 3 grandes revoluções na história da humanidade. A primeira revolução, diz-nos o Michel Serres, foi a revolução da escrita. E essa revolução é uma revolução que tem hoje, enfim, 6.000 anos, não é? Uma revolução que nos trouxe até do que alguns historiadores designam da pré-história para a história. A revolução da escrita, diz-nos o Michel Serres, alterou completamente não só a nossa relação com o conhecimento, mas a forma como utilizamos o cérebro, a forma como aprendemos, a forma como transportamos a memória, a forma como a comunicamos às novas gerações. Portanto, foi uma revolução imensa, que não foi apenas uma revolução de inventar a escrita, foi uma revolução que trouxe consequências muito maiores para a sociedade. A segunda grande revolução, disse-nos o Michel Serres, é a revolução do livro impresso, a revolução de Gutenberg, a revolução que, enfim, do século XVI, final do século XV, século XVI, a revolução que inventou as bibliotecas, a revolução que inventou em grande parte as universidades, a revolução que inventou as escolas enquanto instituições, a revolução que, diz-nos o Michel Serres, nos libertou uma parte do cérebro das funções de memória para as podermos utilizar nas dimensões da criação e, por isso, a revolução que permite que um século mais tarde estejamos perante uma enorme revolução científica feita da dimensão da criação, da invenção, etc. A terceira grande revolução, diz-nos o Michel Serres, é hoje. É a revolução digital, a revolução do conhecimento, a revolução do conhecimento que está em todo o lugar, a revolução do conhecimento que está ao alcance do pequeno polegar, que está ao alcance de qualquer pequeno instrumento que nós temos na nossa mão, a revolução que nos faz trazer todas as bibliotecas do mundo dentro do nosso bolso e que instaura não só uma relação diferente com o conhecimento, mas uma relação diferente com a aprendizagem. Aprendemos hoje de maneira diferente do que aprendíamos há 20 ou há 30 anos atrás, e esse, aliás, é um dos grandes dilemas na área da escola e da área da educação, é a incompreensão dessa realidade. A incompreensão que as nossas crianças hoje, com 8, 9, 10, 11, 12 anos, não têm a mesma relação com o conhecimento, nem aprendem da mesma maneira do que aprendia a minha geração ou até uma geração mais nova. E que esta terceira revolução nos traz, diz-nos o Michel Serres, como tema principal o tema da capacidade de nos apropriarmos do conhecimento, a capacidade de fazermos nosso um determinado conhecimento, a capacidade de nos apropriarmos e de lhes darmos um determinado sentido nos nossos percursos de aprendizagem e nos nossos percursos de vida. Já não se trata tanto de termos uma relação com a enciclopédia está no nosso bolso, mas termos a capacidade de transformar a enciclopédia e os conhecimentos em qualquer coisa de útil do ponto de vista pessoal e da nossa relação com uma determinada evolução, uma determinada trajetória de vida, um determinado percurso. E esta questão traz-nos diretamente ao centro daquilo que eu vos quero comunicar ou que eu quero partilhar convosco neste primeiro ponto. A ideia de que a saúde terá de ser, em grande parte no futuro, a capacidade de nos apropriarmos de uma aprendizagem e de transformarmos uma determinada autonomia na nossa relação com as questões da saúde, na nossa relação com os processos de crescimento, de desenvolvimento e também, porque esse é um tema central das nossas sociedades, do envelhecimento. Portanto, a capacidade de conseguirmos que, do ponto de vista da educação, se crie uma dinâmica de autonomia, uma dinâmica de apropriação de cada um sobre as realidades da sua própria saúde e que isso possa trazer uma dinâmica de transformação do que é a nossa relação, não só com as instituições especializadas na área da saúde, como com a nossa própria saúde a título individual e também, já lá irei daqui a pouco, a título coletivo. A ideia de que é muito importante uma saúde para todos,
mas que provavelmente, como dizia aliás já o João dos Santos há muitos anos atrás, temos também que ter uma saúde por todos. E a ideia de que temos que inscrever essa responsabilidade, essa capacidade de apropriação dos temas educativos no cerne da nossa relação com as questões da saúde. E é nesse sentido que a questão da saúde adquire uma dimensão de aprendizagem e de educação, uma questão de relação de cada um consigo mesmo e com os seus processos de desenvolvimento, certamente sempre num debate e numa relação com as questões especializadas, com os médicos, com os enfermeiros, com os técnicos e terapêuticos, com o conjunto das instituições especializadas e que intervêm nesta área. Creio que se não conseguirmos isso, não vou agora dar-vos exemplos concretos em áreas que dominam muito melhor do que eu, mas obviamente que há, do ponto de vista da saúde, um conjunto imenso de doenças, de situações em que isto se torna absolutamente óbvio e eu, enfim, ao longo dos últimos meses tenho tido a oportunidade também de visitar muitas dessas instituições e muitas dessas situações em que a dimensão educativa adquire um papel absolutamente essencial na criação de uma maior autonomia na nossa relação com certas situações e a capacidade de nos apropriarmos dessa dimensão do ponto de vista educativo. Enfim, um grande amigo meu, um pintor surrealista, conhecido certamente de alguns, Cruzeiro Seixas, escreveu uma vez um texto que eu acho particularmente notável, em que ele se perguntava quantos anos de aprendizagem são necessários para um homem morrer. E dizia que a única coisa que ele queria na vida, agora que está com 95 anos, era ser capaz de morrer em pleno voo, não é? Isto é, ser capaz de morrer com uma relação saudável com a sua própria vida e ser capaz de aprender a fazer isso do ponto de vista do seu percurso de vida e do seu percurso também de lidar com os processos do envelhecimento. No fundo, o que eu quero dizer neste primeiro ponto é marcar de forma muito forte uma mudança que está a acontecer de forma muito nítida nas nossas sociedades entre uma educação e uma saúde que estão inteiramente a cargo de instituições especializadas para uma educação e uma saúde que transitam para uma maior apropriação do ponto de vista das pessoas e também do ponto de vista das comunidades. Já lá chegarei daqui a uns minutos. O meu segundo ponto é centrado agora na educação ou na formação relacionada com os profissionais de saúde. A ideia de que na área da saúde, e essa compreensão é mais forte nos médicos do que em muitas outras profissões, e não seria necessário recorrer aqui no Porto à célebre citação do Abel Salazar para o poder confirmar, essa noção de que para ser médico, para ser um bom profissional de saúde, tem que saber muito mais do que apenas da área da saúde, tem que se ir mais longe, tem que se ter uma formação noutros planos, tem que ser uma capacidade de ir além de um conhecimento apenas especializado. E digo apenas porque o conhecimento especializado é também ele muito importante. Essa ideia, para recorrer de novo ao mesmo texto de Michel Serres, que muitas vezes nas nossas universidades nós estamos a formar cultos ignorantes. Isto é, pessoas que sabem muito de uma coisa e nada das outras coisas todas. Estamos a criar uma espécie de uma fratura, muitas vezes, na formação dos nossos universitários, nas diversas áreas, e que isso é particularmente grave nos domínios em que temos que lidar com as coisas humanas, como é, obviamente, a área da saúde e a área da medicina. E que esse lidar com as coisas humanas nos obriga a ter uma percepção mais ampla da realidade do que é a formação, em vez de nos fecharmos num conhecimento hiper especializado. Aquilo que um autor belga já há muito tempo chamava os SSS, não é? E os SSS, em francês, são os spécialistes, spécialement spécialisés, não é? Isto é, aqueles que sabem tudo de uma hiperespecialidade, mas que se revelam muitas vezes incapazes de perceber outras dimensões necessárias da educação e da formação para ser médico, para intervir na área da saúde, para ter uma relação carregada dessa humanidade de que todos reivindicamos e de que todos necessitamos. É por isso que o tema central hoje, na formação profissional, ponham isto entre aspas, na formação de profissionais nos diversos campos,
a palavra central é a palavra cooperação. Isto é, a palavra central é como é que transformamos o imenso potencial de comunicação que hoje existe nas tecnologias de informação e comunicação, o imenso potencial de relação que hoje existe no conjunto das redes, sejam as redes sociais, sejam outras redes quaisquer, como é que transformamos este imenso potencial num elemento de cooperação do ponto de vista da formação. E o tema da cooperação é hoje um tema decisivo na formação de qualquer profissional e, em particular, dos profissionais da área da saúde. Se no campo da pessoa o nosso tema é o tema da apropriação, da autonomia, da capacidade de nos apropriarmos do nosso próprio percurso de aprendizagem, no tema da formação profissional, o tema central é o tema da cooperação. Como é que conseguimos aprender uns com os outros, como é que podemos trabalhar em conjunto uns com os outros, como é que podemos criar situações de formação que sejam cooperativas e que nos possam pôr em diálogo, em contacto, em aprendizagem, em reflexão, possamos introduzir essa dinâmica na nossa própria formação. E isto implica uma coisa que é muito importante e que é importante, eu estou, como perceberam, estou a evitar qualquer deriva desta minha intervenção para questões mais diretamente políticas, mas há uma questão que é muito importante perceber na dinâmica da cooperação, é que não há formação cooperada ou cooperativa. Não há formação nesse plano se não houver instituições sólidas e instituições que sejam instituições enriquecidas nos diversos planos. Isto é, se não houver uma carreira, se não houver oportunidades de carreira, se não houver estabilidade nessa carreira, se não houver instituições que tenham as diversas componentes lá dentro, que tenham certamente as componentes clínicas, que tenham certamente as componentes de prestação de cuidados, mas que tenham também as componentes de investigação e que tenham as componentes de inovação e que tenham lá dentro essa riqueza na qual se traduz num ambiente de formação, nós podemos fazer tudo o que quisermos, mas a formação será sempre empobrecida. Porque a formação não é fazer o curso A, nem o curso B, nem o curso C, independentemente da importância do curso A, ou do curso B, ou do curso C. A formação, nestas áreas, é a criação de um ambiente onde esteja a dimensão de aprendizagem, de formação, de investigação, de inovação e de partilha no seio de uma determinada profissão. E é por isso que é tão grave, hoje, para nós, a situação que eu tive a oportunidade de debater com o Sr. Bastonário há 2 semanas, creio eu, de muitos dos nossos jovens médicos que não estão a ter as oportunidades que deviam, de muitos dos nossos jovens médicos que estão a sair para o estrangeiro, essa diminuição da capacidade de darmos no interior das nossas instituições essas possibilidades de formação que são, na verdade, um enriquecimento das nossas instituições e que sem as quais dificilmente conseguiremos encontrar uma saída para uma dinâmica de educação na área da saúde que tenha ao mesmo tempo a ver com as pessoas e com os profissionais, que tenha ao mesmo tempo a ver com a dimensão da nossa relação de cada um de nós com as questões da saúde, mas tenha que ver também com a relação profissional e a maneira como os profissionais se desenvolvem no interior das suas vidas, das suas profissões, das suas instituições. Uma das coisas mais graves que nos poderia acontecer seria a corrosão das nossas instituições, uma certa perda de capacidade das nossas instituições, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, e que elas deixassem de ter esta pluralidade de missões sem as quais, evidentemente, não há formação, sem as quais podemos ter uma formação técnica, podemos ter uma formação especializada numa ou noutra área, podemos fazer o curso A, o curso B ou o curso C, mas não teremos a riqueza que é necessária para uma profissão de se desenvolver no interior de um determinado plano institucional. Os 2 grandes temas, hoje, na área da educação, aliás, também na área das universidades, e na área da formação das profissões, são estes 2 temas que eu procurei, de algum modo, trazer-vos também para a vossa reflexão, para a reflexão que me propuseram quando falaram do valor da educação na saúde. E tudo isto implica, e por aqui terminarei, e tudo isto implica uma capacidade de inscrever as questões da saúde na dimensão pública que elas têm.
de haver um espaço público de decisão na área da saúde, que é um espaço público mais amplo que o espaço das instituições especializadas. No fundo, a ideia é que a saúde nos pertence a todos nós, que todos temos que ser responsáveis por isso e que essa responsabilidade implica também uma capacidade de decisão. Decisão nos momentos políticos, decisão em muitos momentos da nossa vida, uma capacidade de inscrever a apropriação e a cooperação numa terceira palavra, que é a palavra que me terão ouvido dizer mais vezes nas últimas semanas, é a palavra que eu continuarei a dizer ao longo dos próximos tempos e que é a palavra participação. Participação no sentido de inscrever a nossa presença, termos capacidade de participar, seja participar na educação da nossa própria saúde, através das dinâmicas da apropriação, seja de participar na formação no interior da profissão, através das dinâmicas de cooperação. Se não inscrevermos a ideia de participação na nossa vida coletiva, em todos os planos, dificilmente conseguiremos estar em condições de responder aos imensos desafios do século XXI, que não vão ser respondidos, nem na área da educação, nem na área de saúde, apenas através de um prolongamento das lógicas que vêm do século XX. Certamente que essas lógicas se vão continuar a prolongar, que vai continuar a haver um desenvolvimento das instituições educativas, das escolas, das universidades, de tudo o que está ligado às instituições. Certamente que vai continuar a haver um desenvolvimento das instituições da saúde, na melhoria, mais tecnologias, mais desenvolvimento, mais inovação, que isso vai continuar a acontecer inevitavelmente, mas que o século XXI não vai conseguir responder aos desafios que tem apenas através deste desenvolvimento do século XX, deste prolongamento do que conseguimos na segunda metade do século XX e que temos que instalar, temos que compreender uma outra relação com as questões da educação e com as questões da saúde, que passam, a meu ver, por estas duas palavras que eu aqui procurei partilhar convosco, a palavra apropriação e a palavra cooperação, e que as duas se traduzam numa maior dinâmica de participação nas decisões na área da saúde, seja nas instituições, seja na sociedade, uma maior presença de cada um de nós, seja das pessoas, seja do conjunto da sociedade, seja dos profissionais, na vida das instituições e nas decisões que se tomam na área da saúde e, em particular, na área do Serviço Nacional de Saúde. Foi este ponto de vista, agora que estão quase a meia hora a terminar, que eu quis partilhar convosco, de forma muito simples, fazendo uma espécie de um pequeno parênteses no que tem sido a minha vida nos últimos meses, partilhá-lo de forma muito simples, esperando que alguns destes apontamentos possam ter algum sentido para os presentes aqui neste Congresso Nacional de Medicina, neste Congresso Nacional do Médico Interno. Foi apenas um ponto de vista, que, como sabem, e todos sabem isso, é uma vista a partir de um ponto, não é nem mais nem menos do que isso, não é? E sobre o qual eu me permitiria apenas dizer, contar uma pequena história que é trazida pelo François Jacob, e falo-ei em jeito de conclusão, antes de deixar um apontamento final, em jeito de conclusão, que é uma história que creio que era o François Jacob, um sociólogo da ciência, contava, quando confrontado com a ideia de que estamos a falar para pessoas que sobre um determinado tema sabem certamente mais do que nós, não é? Porque faz parte das suas vidas e eu não sou um especialista destas matérias. Quando confrontado com isso, contava a história de um físico nuclear, um senhor chamado Szilard, que Leo Szilard, um homem, aliás, teve muita importância na física nuclear, e que um dia teria chegado ao seu laboratório, à sua bancada, ao seu laboratório de física, e teria dito para os colegas com um ar muito de quem tinha descoberto uma grande coisa, e disse: olha, eu tenho uma grande novidade a dar-vos hoje a todos vocês. E é uma novidade muito, muito importante para todos nós. E eles perguntaram: então qual é essa novidade? E eles disseram: olha, a novidade é que eu ontem à noite decidi que a partir de hoje, todos os dias, eu vou escrever o meu diário pessoal. Os colegas olharam para ele, hesitaram e disseram: ó Szilard, para já isso não é uma grande novidade. E por outro lado, agora que estás com 60 anos, não é um bocadinho tarde para começares a escrever o teu diário e tal? Essas coisas fazem-se aos 12 anos, aos 13 anos, aos 60 parece um bocadinho tarde. E o Szilard disse: não, vocês não perceberam. Eu decidi escrever este diário porque eu quero que a partir de hoje Deus
fica a conhecer todos os factos, não é? E os colegas olharam para ele e disseram, bom, está bem, mas, sei lá, Deus já conhece todos os factos. Não é preciso que tu estejas a escrever o teu diário para que Deus fique a conhecer todos os factos. E o Silar respondeu-lhes então, como eu vos respondo, sim, eu sei que Deus já conhece todos os factos, mas Deus ainda não conhece a minha versão dos factos, não é? Enfim, o que eu vos trago aqui é apenas uma versão dos factos, é um ponto de vista, é uma maneira de partilhar convosco e de estar presente convosco nestes congressos, num congresso em que eu sei que vão fazer uma homenagem ao Paulo Cunha e Silva, vão deixar um apontamento sobre isso. Foi uma pessoa porque eu tinha um enorme apreço e com quem tive conversas extraordinárias, e ao pensar no Paulo Cunha e Silva veio-me à cabeça esta citação muito conhecida de todos, não é? Do Miguel Torga, mas que eu, enfim, vos deixo a terminar esta minha breve e simples intervenção. Quando o Torga, no seu diário, escrevia esta coisa que eu acho que é muito importante para todos nós e que, de algum modo, permite-me encerrar estas palavras e encerrá-las também em jeito de homenagem ao Paulo Cunha e Silva, e cito o diário do Torga. Desde as 9 da manhã até às 7 da tarde, a semear confiança. Até já me doía a garganta, mas fechei o consultório consolado. O rapaz melancólico deve reagir. A moça apaixonada vai certamente recuperar o namorado. E o homem dos zumbidos, com um pouco de resignação e as pílulas que lhe receitei, talvez passe melhor. É bom, é muito bom isto de ser médico e poeta. São dois a dar. Médico e poeta foi também o Paulo Cunha e Silva. Muito obrigado pela vossa atenção.